Você já olhou para alguém que quebra as regras com a maior facilidade e pensou: como ele consegue se safar? Qual é o segredo? Será que ele é só corajoso? Ou um gênio que vê o mundo de outra forma? Ou será que ele é simplesmente um psicopata? Você encontra um colega assim. Ele corta caminho no projeto, passa a perna nos outros, mas apresenta isso ao chefe como uma abordagem inovadora. E é elogiado. Ou aquele amigo que sempre esquece de devolver um empréstimo, mas argumenta de pés juntos que você deveria ser mais generoso. Eles quebram as regras, escritas e não escritas, com uma confiança tão desarmante que você começa a duvidar de si mesmo. Será que você é que é certinho demais? Vamos ser diretos. Não estamos aqui para dar diagnósticos pelo YouTube, mas podemos estudar padrões. A psicopatia, ou em termos clínicos, o transtorno de personalidade antissocial, não é sobre maníacos com machados dos filmes. Na vida real, são frequentemente pessoas charmosas e bem-sucedidas. A sua característica principal é a ausência de empatia. Eles não sentem culpa, vergonha ou remorso como você. Para eles, as regras não são uma bússola moral. São apenas texto, o manual de um jogo que pode e deve ser hackeado para benefício próprio. Para eles, as regras se dividem em 3 tipos. Primeiro, regras para idiotas. A maioria das normas sociais, etiqueta, políticas corporativas. Eles as veem como restrições para as ovelhas, que eles, os lobos, devem contornar. Segundo tipo, regras úteis. Aquelas que podem ser usadas contra os outros. Eles citam leis ou regras da empresa com maestria quando lhes convém, para te encurralar. Segundo o regulamento, você deveria ter me notificado com 3 dias de antecedência, dirá ele, mesmo que ele próprio nunca siga esse regulamento. E o terceiro tipo, as suas próprias regras, as únicas que importam. O mundo deve jogar segundo as regras deles, que mudam dependendo da situação. Vamos a um exemplo prático, o Maquiavel corporativo. Conheça o Marcos. Marcos perdeu o prazo da sua parte do relatório. Em vez de se desculpar, ele convoca uma reunião de emergência e declara: eu atrasei o relatório de propósito porque os dados originais estavam incompletos. Assume a responsabilidade de checar tudo, arriscando minha reputação pelo bem da empresa. Ele quebrou uma regra, o prazo, mas embalou isso como heroísmo. Os colegas que entregaram tudo a tempo parecem meros executores, sem iniciativa. Marcos é elogiado. Ele não quebrou o sistema, ele jogou com o sistema. Outro exemplo, a vigarista charmosa. Esta é a Ana. Ela te pede dinheiro emprestado, contando uma história comovente. Você empresta. Um mês depois, ela posta fotos de férias caras. Quando você a lembra da dívida, ela te olha com surpresa genuína. Você conta dinheiro entre amigos. Pensei que nossa relação fosse diferente. Lamento ter me enganado sobre você. Ela quebra uma regra social básica e joga a culpa em você, fazendo-o parecer mesquinho. Último caso, o guardião seletivo da ordem. Seu vizinho que chama a polícia se você estacionar 1 milímetro fora da vaga. Mas ele mesmo usa a furadeira às 7 da manhã de um domingo, porque ele precisa. As regras para ele são um porrete para bater nos outros, não um espelho para si mesmo. Então, como reconhecê-los? Esqueça tentar olhar dentro da alma dele. Olhe para os fatos. Aqui estão 3 testes de fogo. Primeiro, o teste do porquê. Quando alguém quebrar uma regra, pergunte o motivo, sem agressividade, com curiosidade. Uma pessoa comum dirá: me atrasei porque perdi a hora. Sinto muito. Haverá uma explicação ligada à culpa, medo ou a um propósito maior. A resposta de um psicopata será diferente. Ele ou atacará a própria regra. Essa regra é estúpida, só idiotas a seguem. Ou se gabará da sua esperteza. Todos parados no trânsito e eu fui pelo acostamento. Ou simplesmente não entenderá, porque aquilo é um problema. Eles não têm um freio interno. Teste número 2. A reação às consequências. O que acontece quando são pegos? Uma pessoa comum sente vergonha ou medo. O psicopata sente irritação, raiva, não de si mesmo, mas por ter sido pego. Ele fica genuinamente indignado que as regras gerais foram aplicadas a ele, alguém tão especial. É como se um jogo de videogame de repente te punisse por usar um cheat. Você não se arrependeria, ficaria com raiva dos desenvolvedores. Terceiro teste, o medidor de hipocrisia. Apenas observe, note a lacuna entre o que a pessoa diz e o que ela faz. Quão rígidas são as regras que ela estabelece para os outros, e com que facilidade ela cria exceções para si mesma. Se essa lacuna é enorme e constante, não é apenas uma fraqueza de caráter, é uma estratégia. Ok, você identificou o padrão, o que fazer? Primeiro e mais importante, não entre no jogo. A maior força deles é te puxar para a realidade deles, onde as regras são flexíveis. Não discuta sobre justiça, é inútil. Segundo, estabeleça limites de ferro.
Comunique-se com eles na linguagem de fatos, números e documentos. Conforme o contrato, o pagamento é até o dia 5. Terceiro, não espere remorso. Eles podem se desculpar, mas será apenas uma jogada tática para baixar sua guarda. Não acredite em palavras, acredite apenas em ações repetidas. E quarto, proteja-se. Se for um colega, mantenha a comunicação por e-mail para ter um registro. Se for um amigo, reduza o contato ao mínimo. Sua tarefa não é reeducá-lo, mas minimizar os danos para si mesmo. Como conclusão, o mundo não se divide entre pessoas boas e psicopatas. É um espectro, mas em uma das pontas estão pessoas para quem as regras são uma ferramenta de poder e manipulação. Ao aprender a reconhecer a relação delas com as regras, você não se tornará paranoico, você se tornará um estrategista. Você deixará de gastar energia tentando apelar para a consciência delas, porque entenderá que está batendo em uma porta oca. Em vez disso, você começará a construir sua vida sobre uma base sólida, suas próprias regras e limites que ninguém poderá hackear. E essa é a verdadeira força.